Muito bem, galera, 10h05, manhã de terça-feira, dia 25 de agosto, e terça é dia de constelação familiar. Bom dia, Soninha, minha querida. Bom dia, Grazi, Pivete Ancoi. Bom dia a todos que estão ouvindo, assistindo. A gente chega aqui, fica conversando e se esquece que tem que ligar. É verdade. Né? Câmeras, as pessoas perdem a noção do tempo, né? A gente volta, a gente tá aqui. Duas que quase não gostam de conversar junto, né? A gente tem um problema aí mesmo. sério. Muita timidez. É verdade. A timidez nos atrapalha, né, Soninha? Soninha do meu coração. Quero contar pra galera que ontem fui te visitar. Ah, sim. Gente, ontem fiz a minha constelação com a Sônia. Tô com dor de cabeça até agora. Eu avisei ela que, vai ter sequelas no corpo, porque o organismo é como se ele fosse se reprogramar. Eu disse, olha, pode dar dor de cabeça, cansaço, sono, você pode ter uma modificação no sono, às vezes dá até diarreia, dependendo do assunto que a pessoa vai constelar, né? Exatamente. E você viu que coisa, você trouxe um tema e como aquilo se desenrola, né? Exatamente. São descobertas que você não faz ideia que está ligado àquele assunto. Explicação, gente. É uma experiência, É muito legal, é muito legal. Isso. Quem tem a oportunidade, faça, porque vale muito a pena. Soninha, qual é o nosso assunto de hoje? Muito bem. Ainda dentro do tema saúde, porque nós vamos provavelmente até o final do ano falando sobre isso, né? Sim. Então, nós vamos começar hoje a falar sobre problemas ligados à alimentação. Certo. Muito bem. Que tipo de problemas? Por exemplo, refluxo está ligado à alimentação. Sim. Problemas no estômago está ligado à alimentação. Problemas no intestino está ligado à alimentação. Constipação no intestino está ligado à alimentação. Problemas no fígado está ligado à alimentação. Vesícula e pâncreas está ligado à alimentação. Diabetes ligadas à alimentação. Alergias alimentares, nem se fala. É verdade. Muita acidez no estômago, falta de acidez no estômago tem a ver com alimentação. Pedras no rins, a vesícula tem a ver com alimentação. Então, nós temos provavelmente uns 2 ou 3 programas falando da alimentação. E todos esses problemas, sem falar no câncer, que a gente vai ter um upgrade, vamos dizer assim, quando a gente for falar do câncer. Mas o importante é você entender como funciona, qual é o papel. Gente, santo Google, vai lá e pesquisa qual é o papel do estômago, dos dentes, a função do intestino, a função do fígado, do pâncreas, da vesícula e assim do intestino grosso, do intestino delgado. Tira um tempinho, é tão rapidinho, você encontra sites que falam assim, bem explicadinho a função, o que faz. E aí você vai entender a sua questão ligada à alimentação. Basicamente, nós temos 3 problemas com alimentação. A gente acha assim, nossa, Sônia, tu disse tudo isso aí. Tá? Mas nós temos 3 problemas. Nós temos a obesidade, tá? Que é assim, eu preciso desse excesso, guardar. Nós temos a anorexia, que é, eu não preciso disso, eu quero ficar longe disso. Então, a pessoa não come, tem pavor da comida. E nós temos a bulimia, que é, eu até te engulo, mas é só você virar as costas que eu vou dar um jeito de jogar você pra fora. Ou vomitando, ou tomando laxante, tá? Então, basicamente, nós temos 3 problemas com a alimentação, certo? Onde começam esses problemas? Na nossa gestação. Como assim, Sônia? Aí Meu que vem a Deus. constelação familiar para trazer à tona esses conflitos emocionais que a gente desconhece. Então, o que seria ideal para um casal? O ideal é, nós nos amamos tanto, mas tanto que está sobrando amor. Então, vamos fazer um filho para distribuir, dar esse amor. Isso é a perfeição. Certo. Nós amamos demais, temos amor demais, precisamos de um filho para dar esse excesso. Isso é maravilhoso. Então, estamos numa função perfeita de os pais dão e os filhos recebem. E assim, os filhos se enchem de amor dos pais, encontram alguém, amam demais, então vamos fazer um filho. E assim a vida vai seguindo adiante nesse fluxo de amor pra frente, pra vida. Tá? Certo. O ideal. O que acontece? Aconteceu. Engravidei. Que susto. E essa mãe passa, então, imagina que essa gravidez, ela até queria ter um filho, mas não naquela hora.
estávamos passando por problemas financeiros, estava com problema de saúde, problemas no relacionamento, ou a motivação da gravidez. Então, se essa mãe vive numa tensão, digamos que estejam passando por um problema na saúde da família, tem um familiar muito doente, ou problemas financeiros difíceis de resolver. Então, essa mãe passa muito tempo tensa, a tensão faz com que ela corte esse fluxo de energia, porque enquanto você está na barriga da mãe, você depende exclusivamente da vontade da mãe de te alimentar. Então, ela, através do oxigênio e da nutrição, pelo sangue, pelo oxigênio, pela respiração e pelo sangue, que entra lá no bebê, você vai alimentar. Então, ainda seria assim, se essa mãe está toda tensa, ela corta um pouco disso, porque quando a pessoa está nesse sistema de tensão, de medo, de pavor, você tira a energia daqui para colocar nas extremidades, ou seja, nas mãos, nos pés, para fugir, para lutar. E corta de outras situações, de outras necessidades, que seria alimentar esse bebê, de fazer a digestão. Imagina que você recém comeu e te obrigam a sair correndo para fazer alguma coisa. O que acontece? Parece que empedra no estômago. Sim. Por quê? Porque faltou aquele fluxo. Normalmente, depois que você come, você dá uma relaxa, dá aquele soninho, você dá aquela lagarteadinha, que seria o ideal para quê? Vai a energia concentrar lá no estômago para fazer a digestão como tem que fazer. Por isso que o ideal é comer devagar, tranquilo, ter aquele tempo. Certo. A gente sabe que muitos trabalhos têm o quê? Nem uma hora de espaço para almoço, então não dá tempo. Verdade. É óbvio que você vai desenvolver problemas com a alimentação e problemas de saúde ligados à alimentação, porque falta esse tempo. Então, nesse primeiro momento na gestação, você é totalmente dependente da mãe. Então, se essa mãe está ali numa tensão, veio sem querer, ou pior ainda, a pessoa engravidou para segurar o marido, ou porque falta alguma coisa, então vamos ter um filho, e se inverteu a polaridade. Sim. Esse filho vem para dar para os pais e não para receber. Então ele não tem, já de arrancada, não tem o fluxo para a vida, para ir para frente. Ele está ali para suprir a necessidade dos pais. E a gente já falou várias vezes sobre isso. E isso tem a ver com a alimentação. Vai refletir depois lá na alimentação. Nós temos uma segunda fase, que é a fase da amamentação. Então, a amamentação é aquela hora onde a criança realmente se sente segura no colo da mãe. Então, amamentar não é estar ali com a criança na teta e fazendo outra coisa. É sentar, olhar. É a hora onde a criança realmente recebe a segurança. Ah, minha mãe é maravilhosa. A minha mãe me quis. É quando tem aquele olhos nos olhos. Sabe que tem aquele ditado que diz assim, que os nossos olhos são a janela da alma? Sim. Então, nessa hora, você alimenta a sua alma, olhando para a mãe, sentindo no colo da mãe. Tem um tempo certo, alguns profissionais da saúde dizem que tem um tempo certo a amamentação. Mas o importante é conseguir amamentar e qual é a qualidade dessa amamentação. Não é o tempo, mas a qualidade. A mãe está para o filho, está para esse afeto, esse olhar na alma da criança e dizer, você é bem-vindo aqui. A gente sabe que às vezes quando a gravidez não foi tão bem planejada, a gente vê lá no parto as consequências, que assim, a criança demora para nascer, não consegue, tem que forçar uma cesárea para a criança nascer. Essa mãe tinha medo, então ela não quer deixar essa criança sair para fora. E tudo isso aí vai influenciar na alimentação e nos problemas de saúde ligados à alimentação. Gente, aí nós temos mais uma terceira etapa. Por isso que assim, eu escrevi tanta coisa hoje de manhã, isso foi hoje de manhã, né? Que eu disse, vou ter que fazer uns 3 programas só para falar, porque são muitas pernas pra gente olhar referente à alimentação. Aí nós temos uma terceira etapa, que é a parte da papa. Então, passou aquele vínculo com a mãe, agora cortamos o cordão e a gente descobre que tem outros meios. Ou seja, nós temos... Por que se chama papa? Papai. É a hora que então que eu vou sentir prazer em estar com meu pai, com os meus irmãos, meus tios, meus avós, meus amigos, e eu desligo, eu não preciso mais da minha mãe. Mas aí nós temos mães que não liberam isso. O pai não dá comida certa, tem que ser eu. Os outros não dão. A avó, a sogra, ninguém faz que nem eu. Então eu tenho que estar lá de novo. Isso é uma carência da mãe. Quer dizer, ela teve problemas na maternagem quando ela foi concebida. São padrões. É culpa da mãe? Não. Não estamos buscando culpados. A gente toma consciência de padrões familiares e eu rompo esse vínculo.
Certo. Eu entendo que minha mãe recebeu esse tipo de maternagem da mãe dela, minha avó da bisavó, mas eu não preciso disso. Eu tomo consciência sem procurar culpados. Então, imagina essa segunda fala assim: ai, eu te amo, você é minha vida, nossa, você é tudo que eu preciso, eu vou morrer sem você. Quem fala assim? O obeso. Ele fala assim com a comida. Meu Deus. Agora, eu não preciso de você. Eu tenho nojo de você, fica longe de mim. Anoréxico. E o outro, eu como. Eu até engulo, mas no que tu virar as costas, eu vou botar isso pra fora. É o bulímico. Gente. Então, ele tá conversando com quem? O obeso está conversando com quem? O anoréxico está falando com quem? O bulímico. E dentro da bulimia, nós temos vários fatores. Por quê? Eu engulo você, tá? Mas eu vou dar jeito de botar você pra fora. Então, pode ser por vômito, diuréticos, laxantes. Vou correndo fazer exercício na academia pra gastar. Eu não posso manter nada disso. Aqueles viciados em academia, tá? Então... Caraca, bicho. Certo? Quem é que precisa gostar de mim? Sou eu que tenho que gostar de mim. Não são os outros. Eu estava escutando de manhã uma pesquisa que os jovens de hoje, a tendência deles é viver 10 anos menos que os próprios pais. Nossa! Em função desse problema de maternagem, desse entendimento errado com relação a isso. Então, pensando ali assim, ó, refluxo, eu repudio, eu até te engulo. Mas no que eu puder, eu vou jogar você pra fora. Isso é bulimia. Gente, tem a ver com uma bulimia. Então, sempre a comida está muito relacionada à nossa relação com a nossa mãe. Então, não é culpa da mãe que a gente tem algum problema, mas é como veio esse padrão familiar. Se você vai analisar os padrões familiares, meus irmãos, meus primos, meus tios, você vai entender que padrão é esse. Que está vindo para aí, que está vindo e está recebendo. Então, por exemplo, assim, um diabético gosta muito de doce. Doce é afeto, é carinho. Então, busca na comida o afeto que acha que não veio o suficiente, que sentiu que não foi suficiente. Então, vai buscar no doce. Esse afeto. Por exemplo, falta excesso de acidez no estômago. A acidez é a agressividade. Imagina assim, você mastiga aqui, já tem agressividade nos dentes, né? Vamos pensar no processo do alimento. Aqui, então, eu preciso da agressividade para quebrar. Sim. Eu tive até pouco tempo atrás problemas de bruxismo. Ranger os dentes, sim. Ranger de quebrar todos os dentes. E assistindo uma live do Dr. Fernando Freitas, eu literalmente constelei e entendi de onde é que vinha isso. Lembrando que nós temos permissões no outro programa, eu ia dizer na outra aula, né? Sim, na outra aula. Não deixa de ser. Não estou acostumada da aula que eu falo. Às vezes, no outro programa, falamos da permissão e da não permissão de fazer algumas coisas. Então, quando eu fui entender o quanto eu tinha permissão para ser agressiva, para botar para fora a minha raiva, eu relaxei e não tive mais problema. Porque quem tem bruxismo, de noite fica fazendo isso aqui, de manhã acorda, dói tudo aqui, dói a cabeça, além de arrebentar todos os dentes. E a partir daquele dia que eu tomei consciência que eu não tinha permissão para botar essa raiva para fora, eu relaxei. E simplesmente, a partir do dia seguinte, eu comecei a não sentir mais aquela... Opa! O que aconteceu aqui? E aí eu entendi que foi em função dessa tomada de consciência que eu liberei essa agressividade. Aí, engolir. Aí, assim, ó, o que eu aceito? Aceitei? Vai até o estômago. Então, não teve o refluxo, não teve aquela ânsia de vômito. Sim. Chega no estômago. E lá nós recebemos de pâncreas e vesículas os ácidos, esses como é que eu vou dizer assim, enzimas, para terminar de quebrar. Então, o estômago precisa de uma agressividade. Uma agressividade, porque esses ácidos são agressivos. Sim, claro. Quebram. Se uma pessoa tem falta de acidez, quer dizer, ela não tem agressividade suficiente, não foi permitido ela ser agressiva o suficiente. Então, são pessoas passivas, que não conseguem decolar na vida, que não conseguem ir para o mundo, porque é a raiva que faz a gente agir, fazer as coisas. Ou então, muita acidez no estômago. Então, joga toda a raiva ali, no estômago. E aí detona, destrói, vira ferida até virar. Então, assim, também não tem uma permissão. Eu jogo agressividade aqui dentro.
Pra não jogar lá fora. Aqui fora eu sou um anjo, eu sou perfeito, porque a minha família é perfeita. Não tem problema. Então, eu me destruo lá por dentro, corro lá por dentro, esse ódio, essa raiva, fica no meu estômago. Eu vou me destruindo aqui dentro, até o ponto de virar um câncer de estômago. Sim. Porque a função do meu estômago é terminar de destruir a comida que eu comi. Tá entendendo como as coisas vão funcionando? Vai lá pro intestino, que tem um processo, então, de absorção disso. Vem as alergias. Então, certas coisas eu aceito. Outras coisas eu não aceito. Então, quer dizer assim, de você, mãe, eu recebo você essa parte. Essa outra parte ali é defeito, eu não quero. Então, já tá separando. Como dizer, minha mãe, toda mãe é perfeita. Sim. Tá? Só falta a nossa visão, tomar consciência pra visão. Tem mães ruins? Sim. Tem pais ruins? Tem, porque a gente vê todo dia essa questão de violência. Sim. Mas também é fruto de um sistema que vem. Então, ali no intestino, o intestino delgado vai fazer toda... Tanto é que a parte da alegria, do bom humor, produzir a serotonina é produzida no intestino, que é o nosso segundo cérebro, e que manda informação para o cérebro assim, ai, tá tudo ótimo, maravilhoso. Então, a pessoa que tem problema lá no intestino, que não consegue absorver isso, porque daí, além de eu ter triturado, digerido direitinho, eu recebo, eu aceito, fico feliz com o que veio. Quando não tem isso, o que vai acontecer? Problema no intestino. Seguindo um pouco adiante, nós temos a outra parte do intestino, que é a parte das fezes, de trancar. Não posso deixar sair isso aí, eu não posso liberar isso aí. E tem várias dinâmicas aí no intestino. Do intestino preso, de constipação, que pode ser que tenham emaranhados na família, que essa família não presta. Então, o que sair de mim não presta. Eu não posso liberar isso aí. Eu não posso liberar isso aí. Caraca, bicho. Não posso deixar ir embora. Eu preciso manter isso comigo. Então, são N possibilidades. Depende da história de cada um. O fígado faz parte do sistema digestivo, porque é ele que vai processar, metabolizar e armazenar. Isso aí. A gordura, né? Como ele vai processar principalmente a gordura. Então, digo assim, a pessoa tem um problema no fígado. Ela simplesmente desenvolveu um problema no fígado. Por que precisa impossibilitar? Qual é o conflito emocional que impossibilita que o meu fígado faça esse processo de guardar as coisas? É porque não vale a pena? O que na sua família não vale a pena ser guardado? Ou então o contrário, tipo eu assim, que cheirou coisa boa lá na esquina do Paraguai, a pessoa absorveu. E isso é a falta. Quer dizer, eu venho de um processo de escassez. Porque ainda eu preciso ver assim, ó. Quando naquela terceira fase da papa, quem foi que me alimentou? Eu preciso, primeiro, como eu fui amamentada? Foi o suficiente? Certo. Eu recebi mais do que eu devia? Quando eu fui pra papinha, quem me alimentou me deu o suficiente? Me deu mais do que o suficiente? Então, são várias coisas. São muitas. É uma história. Claro. E ela é individual para cada pessoa. E aí você entende. Aí vem a constelação, lá a gente põe aqueles bonequinhos. É demais. Como nós fizemos ontem, né? Isso aí é demais, E aí você vê. Na questão, quando uma pessoa traz um problema alimentar, que tem a ver com alimentação, um problema de saúde ligado à alimentação, que invadiu algum desses órgãos que eu falei aqui. De alguma dessas partes, a gente faz com os bonequinhos parados, porque o primeiro passo, como eu fiz com as meninas aqui, lembra dos atendimentos? Ou como eu fazia algumas dinâmicas, a gente analisa o posicionamento, a distância que nós vamos colocar lá. A pessoa, o seu problema de saúde, isso vale para qualquer doença, o pai e a mãe, a criança dela e a vida e a morte. E aí a gente vê. Então, se é um problema ligado à alimentação, a gente pode pôr o órgão afetado, então. Claro, sim. E a gente vê, então, essas dinâmicas. Normalmente, se é uma pessoa que tem anorexia, ela não quer viver. Sim. A anorexia, quando a gente vai entrar em setembro e a gente começar a falar em suicídio, a anorexia é um tipo de suicídio, é um dos tipos de suicídio. Sim. Ok? Se você vai fazer uma constelação de um anoréxico, imaginando que esse aqui seja aquele campo que a gente põe em cima os bonequinhos, aquele delimitador de espaço, ou vou pegar aqui, vamos dizer que esse... Aqui tá o sistema, ele tá assim, ó, pronto para pular fora. Nossa. Então, é uma das dinâmicas de suicídio, é a anorexia.
Então aí você vai, às vezes a gente tem que ver assim, ó, que não é só uma questão da comida, mas foi a forma que ela encontrou de olhar para uma perda de um bebê. Por isso que os abortos, incluir os abortos, sejam espontâneos ou provocados, precisam pertencer à família, a lei do pertencimento, colocar eles dentro do sistema, reconhecer existir. De novo, eu vou reforçar a importância de olhar para esses filhos que não vieram ao mundo, que não conseguiram viver. Então, se esse anoréxico nasceu depois de uma perda de um filho, seja ele na gestação ou recém-nascido ou novinho, sim. Então entra aquelas que eu me culpo, eu não posso viver se esse não viveu. E essa é uma consciência coletiva, é o que a física traz, o inconsciente coletivo, que Carl Jung já estudava isso e trouxe como técnica, como experimento e como provas científicas disso, de como esses inconscientes regem a nossa vida. É muito importante. Então, de novo, eu vou reforçar vocês, mães em casa. Se vocês tiverem tido um filho antes, que você teve um aborto, ele é o primeiro, ele é o mais velho. Claro. O que nasceu depois é o segundo. E as pessoas é normal elas disserem assim, que só os que estão vivos, esse é o primeiro e o segundo. E aí gera um monte de problemas. Claro. Até o ano passado, a gente que falou de crianças com terror noturno. Sim. A primeira coisa que eu vou olhar, houve abortos na família, são pessoas que não foram incluídas, às vezes não é nem um irmãozinho dele, mas a mãe dessa criança que tem problemas de sono, de terror noturno, a mãe teve uma perda de um irmão antes. Quer dizer, a avó teve abortos e não foi incluído. E essa criança está toda emaranhada com essa perda. E isso influencia muito nossa alimentação e nos problemas de digerir esse amor. É o quanto, porque comida é amor, é energia vital. Por isso que tem essa conexão muito forte com a mãe. Então, nós precisamos resolver a nossa relação com a nossa mãe. Para poder seguir a vida de uma forma mais saudável. E não criar nenhum outro tipo de vício, que é o caso do bulímico, né? Claro. Vício em exercício físico, não é aquela coisa saudável. Tá? Precisa já correr. Fica contando caloria, meu Deus do céu. Sim. Tem que correr, fica lá correndo 2 horas na rua ou 3 horas na academia, tipo um doido varrido, né? Para expulsar isso. A vida normal, a vida em equilíbrio é aceitar, entender isso como um afeto para a vida. Show de bola. Eu tô dizendo que era para fazer atividade física? Não, não é nada disso, mas é o exagero. Eu preciso correr. Se você está sempre, toda hora, se enchendo de pensamentos. Eu preciso gastar. Nossa, porque eu comi tantas calorias. Esse povo noiado com caloria, eles são bulímicos. Eles têm problemas seríssimos com a alimentação. Não é porque eles gostam do corpo bonito. Não é porque eles gostam. Eles têm problema com comida. Problemas com a mãe e precisa ser resolvido. Ótimo. Muito bem. Fica a dica, né? Fica a dica. Boa, Soninha. Terça-feira tem mais, a gente continua falando sobre isso, né? Aprofundando um pouquinho mais nessas doenças ligadas à alimentação. Que tinha que vir 2 vezes por semana, o que tu acha? Aí quem fica louca sou eu. Verdade. Soninha, um beijo, muito obrigada. Até a próxima terça. Até terça-feira para todos vocês. Uma excelente semana. Boa demais. Show de bola, galera. Você ouviu o programa Constelação Familiar com Sônia Zanetti Carbone, aqui na sua máxima